E aí, gente, bem-vindo a mais um PortoCast. Eu sou o Felipe Folli, apresentador. Invadi aqui com todo respeito, né? Porque hoje o meu convidado é quem apresenta e quem conduz esse programa. André Orsini, que é CEO da WorldCom Brasil, um dos organizadores do ERIP 2024. Então, hoje a gente vai entender com ele tudo o que está acontecendo, conectar a indústria a Porto e saber como que o ERIP vai ser aí de extrema importância para o Brasil nesse ano e nos próximos anos. Você tá bem? Licença, né? Opa, muito obrigado aqui por ter invadido o nosso estúdio aqui para a gente fazer junto, né? Normalmente sou eu que apresento, mas legal ter o Felipe aqui com a gente falar sobre o ERIP, né? Falar sobre Porto, logística, que é uma coisa que eu amo tanto, que eu tenho prazer em falar sobre isso aí. Seja bem-vindo, a casa é sua e explore. Tamo aí. Para quem ainda está chegando agora nesse episódio específico e não te conhece, o que a gente tem que saber do André Orsini para a gente entender como você está conectado com a história do Porto e por que você está nesse processo? Então, Felipe, há 20 anos atrás, eu comecei a desenhar um projeto de um aeroporto de cargas e eu entendi no começo que eu precisaria entender de porto, porque esse projeto do aeroporto ele está conectado diretamente ao porto. E aí eu comecei a visitar portos pelo mundo, né? Eu fui para a Ásia, eu fui para a Europa, fui na América Central, fui na América do Norte, fui conhecer os grandes portos, os 10 primeiros portos do mundo. Qual é o mais, três mais impressionantes? Só para Hong Kong, são os portos asiáticos, né? Hong Kong, Xangai, Shenzhen é um lugar que me marcou muito porque, além de ser um porto muito pujante no mundo, ele tem atrelado a tecnologia junto dele, as universidades. Então, Shenzhen é uma região que me marcou bastante. Mas quando você vai num porto da Ásia, qualquer coisa que você olhe é extremamente significante, porque assim, é 10 vezes, 50 vezes maior de tudo que você já viu. E com muita tecnologia. Com muita tecnologia. Eu lembro de como eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi caminhão andando sem motorista. Isso faz mais de 15 anos atrás. Você vê um porto com um caminhão movimentando um container lá dentro e não tem ninguém dirigindo. Que isso? Né? E o caminhão dá seta, ele para, ele dá farol para o outro. Tudo isso administrado à distância, né? Caraca. Você imagina, 15 anos atrás ver um negócio desse é uma coisa louca, né? Sim. E eu fui aprendendo de porto, aprendendo de navio, aprendendo de logística como um todo. Tudo isso baseado aí para esse projeto que eu também estou à frente há 20 anos, né? E surgiu a ideia... Ainda está rodando o projeto do aeroporto. Ainda está. A gente já começou a obra, tivemos ações do Ministério Público para paralisar a obra, retomar uma obra, agora a obra está parada. Então, assim, é um projeto muito grande que está totalmente integrado com o Porto de Santos, que é o maior porto do Hemisfério Sul, né? Então, assim, eu fui aprendendo de porto e fui ficando apaixonado pela questão logística. Por quê? Logística é uma coisa que é organização, e eu sou um cara extremamente organizado, seja com horário, seja com as minhas coisas diárias. Então, eu me identifiquei muito com a logística, né? A logística é a integração da inteligência de você fazer as coisas de forma organizada, porque você quer redução de custo, redução de prazo de entrega, você quer otimização de espaço. Então, a logística, ela contempla tudo isso, e foi uma das minhas grandes paixões que eu aprendi até na vida, né? E aí, há 3 anos atrás, a gente teve a ideia de montar um projeto de um evento que foi batizado de Encontro Regional Indústria Porto, para a gente falar não só da atividade logística portuária, mas trazer aquele que leva e traz a mercadoria, que é a indústria. A indústria produz, a indústria importa a matéria-prima, a indústria produz, ela exporta material acabado, ou a indústria importa material acabado, né, e usa dentro da sua unidade de fabricação. Então a gente falou, poxa, por que não colocar aquele que leva e traz a carga para dialogar com a classe portuária, com a classe logística como um todo, né? Eu falo sempre logística porque a logística você tem o aéreo, você tem o ferroviário, você tem o rodoviário, você tem o marítimo. Então, assim, a logística é muito mais do que porto, né? Você tem toda uma gama de prestadores de serviços, por exemplo, despachantes aduaneiros, você tem agentes de carga, que são aqueles que, quando você quer importar, eles têm sistemas que eles sabem por onde você importar, como você importa mais barato, como você paga menos imposto, se você quer trazer uma carga mais rápida ou se você não tem pressa, ela fica mais barato, porque às vezes esse container faz 3 ou 4 ou 5 conexões antes de chegar no destino final. Então, assim, tem muita gente envolvida, né? E isso foi criando uma paixão, né, da gente
poder até pensar em fazer com que esse evento nos próximos anos a gente consiga levar além daqui da nossa região, porque esse ano a gente está envolvendo aí a Embratur, porque turismo também é indústria, né? A indústria do turismo, ela é pujante e significante para a nossa região. Esse ano, na temporada de 24, nós recebemos mais de 1 milhão de passageiros no terminal de cruzeiros aqui em Santos. E o que acontece, Felipe? Eu percebi, conversando com o pessoal do terminal e com as prefeituras, que não temos, por incrível que pareça, nenhuma operadora que ofereça pacote antes ou depois da viagem de navio. Pacotes de 3 dias, 4 dias, 5 dias. Para ficar na cidade. Vai conhecer Peruíbe, vai conhecer Itanhaém, vai conhecer Bertioga, fique no Guarujá, entendeu? Ou fique em Santos. Não tem venda de pacote. Então, vem, faz o cruzeiro e volta e vai para sua casa. Normalmente as pessoas vêm, ou até um dia antes, ou vêm no dia, né? E sem falar que onde está o terminal também não é muito atrativo. É por isso que tem... Sim, a gente tem até... O terminal, Felipe, na época que ele foi desenhado ali, né, era a única opção que se tinha. O porto não era organizado como veio nesses últimos 25 anos. Né? O Porto de Santos, eu tenho 55 anos, eu lembro a questão de 45 anos atrás, o que era o Porto de Santos? Era uma coisa totalmente grotesca, do outro mundo, né? A gente não dá nem para imaginar nos dias de hoje o que era o Porto há 45 anos atrás. Hoje não, hoje você tem uma autoridade portuária competente. A gente falou até com o Pomini, e aí a ideia é trocar de lugar para que as pessoas desçam do navio, porque geralmente desce em Santos ou não quer nem descer, saltar, como diria minha avó. Exatamente. E a pessoa descer e conhecer a cidade, o centro, ele ficar conectado a tudo. E na verdade, assim, o porto, o que ele é? Né? Ele é um produto. Assim como a cidade é um produto, o porto também é um produto. Verdade, muito bom. E um shopping center. Sim. Então você tem que ter, quando você desenha um shopping, você vai construir um shopping, você sabe que você tem que ter as lojas âncoras, que são aquelas que atraem população, uma multidão para dentro do shopping. Você tem lojas prioritárias, que são aquelas lojas que são estratégicas, né? Hoje as lojas de tecnologia, não pode deixar fora. Você tem uma área de lazer, que o shopping tem que ter. Então, o porto é a mesma coisa. Você tem que ter os terminais ali de containers, como você também precisa ter o terminal de granel, você precisa ter a área para o passageiro, só que o porto não era desenhado de uma forma planejada nem organizada. E hoje ele está sendo revisto e está sendo corrigido. Né? A gente não consegue mudar isso há pouco tempo porque tem os contratos de arrendamento. Sim. Então, é o que está acontecendo hoje com o terminal de passageiros, que ele deve deslocar de lugar para um lugar mais central da cidade de Santos, onde está sendo revitalizado lá o Parque Valongo, para que ele fique em frente, para que o turista também olhe aqui e fale, poxa, eu vou ali, vou fazer minha refeição, vou descer, vou ficar uns dias na cidade. Então, assim, a gente vem falando de turismo como indústria do turismo em si, a gente vem falando de indústria de tecnologia, porque não faz sentido nenhum, Felipe. Você muitas vezes recebe mercadorias no Porto de Santos, você põe num caminhão, você leva para Sorocaba, Indaiatuba, muitas vezes a região ali da Grande Campinas, para você fazer componentes eletroeletrônicos, e muitas vezes eles voltam para o Porto de Santos para ser exportado. O que a gente está falando? Está falando de custo de transporte, Sim. Risco de transporte de mercadoria de alto valor agregado, aí envolve escolta, caminhão novo, fora a emissão de gás, então a contaminação da poluição e assim, sem falar no transtorno que é você ter aí 200 quilômetros de rodovia e você só tem hoje um acesso para o Porto de Santos, que é a rodovia Anchieta. Mas o que se imagina como solução para isso daí? Você falou que vai até Sorocaba ali a produção para depois voltar, o que vocês imaginaram aqui? A gente tem que ter a indústria de tecnologia próxima do porto. Aqui próximo. Próximo, na Baixada. Tem a cidade, a área continental de Santos, tem a área continental de São Vicente, tem Praia Grande, né, tem Cubatão. Então, estimular as indústrias de alguma maneira a virem para próximo ao virem porto. Para cá, com apoio de imposto, alguma coisa do tipo. Um plano de incentivo de redução de cobrança de ISS, ou até, como se tem lá em Praia Grande, a redução do ISS, a suspensão de cobrança de alguns tributos por um determinado tempo. E, inclusive, eu acho que o que tem que ser apresentado muito, Felipe, é a vantagem de se estar próximo do porto. A economia do transporte que você vai ter, a economia de segurança que você vai ter, a economia que você vai ter hoje na própria locação do imóvel onde você está estabelecendo a tua indústria. Então, tem uma série de benefícios fica muito claro. que
para nós, principalmente para mim, que conheço isso, a gente tem aquela vontade de mostrar isso tem que funcionar, porque é viável. Né? O que a gente precisa? É levar a informação para quem não conhece. Legal demais. Fica muito claro que tem que vir para próximo, porque aqui tem um mercado e aí naturalmente essa empresa cresce, melhora a sua logística e também toda a Baixada cresce. Essa emprego, é a tua batalha. Né? Gera empregos. A gente, Felipe, eu tenho muita informação da Baixada, né? Todos os 9 municípios aí, são 166 quilômetros de extensão entre Bertioga e Peruíbe, né? Do sul ao norte. E nós temos um índice de desemprego acima da média nacional. O Brasil hoje tem 6,9% de desemprego e a Baixada tem 9,7%. Ou seja, tem 50% a mais do que a média nacional. E você fala assim, mas por que isso, né? Porque nós temos uma região característica de portuária, né? Aqui o maior porto com 130 anos, quase 130 anos aí, e gerou muito emprego no passado, porque a mão de obra era basicamente o que você tinha dentro do porto. Hoje, o que você tem dentro do porto? Você tem tecnologia. Você tem lá os portainers que fazem aquelas operações de colocar o container e tirar dentro do navio, que antigamente era feito por homens. Né? Hoje você tem um operador que trabalha num joystick, que ele faz ali uma média de 60, 55 operações por hora, né, que dá um resultado que antigamente você precisava aí de 200 homens para fazer um negócio desse. O que aconteceu com a mão de obra? Ela ficou ociosa e ela não foi requalificada. Então hoje, quando você pega na Baixada Santista, você tem uma grande parte de uma mão de obra que não está requalificada, que ela não foi aproveitada, e você tem o jovem sem a perspectiva do futuro. Por quê? Porque o porto, até pouco tempo atrás, ele era algo isolado da cidade. Ele era tratado de uma forma, o porto é federal, então ninguém pode ir lá e colocar a mão. Entendeu? Há de uns 10 anos para cá, começou-se a se falar algo que eu escutei em 2006 em Barcelona, que chamava-se Relação Porto-Cidade. É mostrar para a cidade que o porto é fundamental, porque traz recurso, traz emprego, traz desenvolvimento, e ao mesmo tempo mostrar para o porto que ele está dentro de uma cidade. O container passa na mesma rodovia que você passa, que eu passo, que ele passa, né? O meu vizinho trabalha numa atividade portuária, eu tenho um parente que trabalha dentro da atividade portuária. Então, assim, essa relação é importante, só que ela não era mostrada. Ela começou a ser mostrada agora. E a gente tem que fazer com que as pessoas entendam que ter um porto dentro da sua cidade não é problema, desde que você tenha um porto planejado e organizado. Né? Eu sempre cito o Porto de Miami, que não é um dos maiores portos do mundo, e você tem 5 vias de acesso de entrada ao Porto de Miami. Todas de concreto, bonito e opera. Aqui, nós temos ali o final da Anchieta com 2 pistas. Nós estamos falando aqui do 9º porto e maior movimentação do mundo, que é o Porto dos Santos. Então, assim, a gente falta infraestrutura e a gente tem que levar essa informação e principalmente a gente tem que cobrar as autoridades com relação a isso. É que você falou de Miami, aí você chega nos Estados Unidos, parece que eles fizeram primeiro as pistas para depois pensar nas casas. Aqui ao contrário, do jeito que foi crescendo. Vamos fazer uma pista aqui que sobe, é cheio, vamos fazer uma outra ali que é imigrante. E é do jeito que dá, é tudo um pouco assim. Mas a diferença, Felipe, eu fui ao porto de Vancouver, eu tive a oportunidade em 2008 de ir a Seattle, né, conhecer o porto, fui à fábrica da Boeing, até porque era um sonho meu conhecer a fábrica da Boeing em relação até ao meu projeto do aeroporto e tal, e depois subi ao Canadá, fui a Vancouver, conhecer o porto de Vancouver. E conversando com a autoridade portuária, né, porque sempre nas nossas visitas a gente vai à autoridade portuária, eles estavam fazendo um planejamento de 50 anos para frente. E eu fiz essa pergunta, falei, puxa, mas 50 anos? Ele falou assim, mas planejamento é matemático. Se hoje você tem uma população com um crescimento de tantos por cento ao ano, daqui 50 anos nós teremos tantas pessoas precisando de consumo. Se hoje nós temos tantos caminhões na rodovia, daqui 50 anos teremos tantos. Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer um planejamento de longo prazo com ajustes de médio prazo. Mas quando você fala assim, parece que os Estados Unidos fez tudo antes. Não, os Estados Unidos trabalham com planejamento. Previsibilidade. Se ele fala assim, olha, aqui tem uma cidade que está crescendo acima da média, você pode ter certeza que o governo vai chegar, vai fazer a infraestrutura, porque ele sabe que o desenvolvimento está vindo.
No Brasil, a gente sempre tem o hábito de fazer o contrário. Depois que a gente tem um problema, a gente quer encontrar uma meia boca, né? Uma o solução progresso meia e boca. depois a ordem. Exatamente. Não tem jeito. Agora, voltando para o ERIP aqui, a gente fez aí a abertura oficial nesses dias. O lançamento do projeto. Como foi? O que você chegou ali? Foi do jeito que você esperava, imaginava? E a gente tem em breve o evento oficial Sim. ali no Parque Valongo, inclusive com o vice-presidente da República. Exato, Felipe. Assim, o ERIP, ele não é um evento de um dia, ele é uma programação anual. Né? Eu venho já desde janeiro trabalhando nele. O que envolve isso? Envolve um planejamento de construir pautas. Essas pautas são importantes, por quê? Porque, diferentemente dos outros eventos que a gente está acostumado a ver, sempre no final, nos 2 primeiros anos, a gente gerou um relatório conclusivo do evento. Esse relatório é encaminhado ao governo federal e ao governo do estado. Isso é maravilhoso. Então, o que a gente faz? No ano seguinte, a gente tenta fazer um comparativo para saber, puxa, aquilo que a gente levantou a mão, chamando a atenção, funcionou, andou? Então, assim, esse evento ele já começou desde janeiro, no seu planejamento, no seu pensamento. A gente tem um comitê, né, os membros constroem a pauta junto comigo, né, são 8 pessoas no comitê, são pessoas da indústria, são pessoas do porto, são pessoas de algumas atividades diferenciadas que têm uma visão macro sobre o negócio, e a gente vai construindo essas pautas juntos. O que a gente fez agora foi o lançamento oficial, porque temos a data do evento, 19 de agosto. Né? Aí vai ser no recém-inaugurado Parque Valongo, que é, para mim, a grande mola transformadora da recuperação do centro de Santos. Ela vai acontecer a partir da implementação do Parque Valongo, porque não tem como alguém ir lá e criticar aquilo. Porque eu tenho acompanhado o final da obra, até por preocupação com o nosso evento, e tenho visto a energia positiva, a série de acessórios e fatores que tem com aquilo ali, para que aquilo ali dê muito certo, e vai dar muito certo, né? Então, a gente vai fazer dentro do Parque Valongo para que as pessoas, primeiro, conheçam aquele espaço. Segundo, a gente está dentro do porto. Em frente tem terminal, do lado é terminal, atrás é a ferrovia, do outro lado é a Receita Federal. Então, quer dizer, a gente está bem no centro nervoso do Porto de Santos ali, né? E a ideia é que no dia a gente tenha uma pauta de manhã de indústria e uma pauta de porto, após o almoço uma pauta de indústria e uma pauta de porto, e depois uma reunião de um relatório conclusivo, onde a gente vai levar para 2025 saber se aquilo que a gente conversou em 24 efetivamente aconteceu. Né? Então, a partir de agora, a gente já está com a primeira reunião de comitê marcada para começar a construção das pautas. A partir de agora, a gente está conversando com as outras autoridades, porque nós temos confirmado a vinda do ministro da Indústria e Comércio, o vice-presidente Geraldo Alckmin, do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, mas a gente é sempre mais audacioso. Né? Eu venho conversando com a ministra Simone Tebet, do Planejamento, com o ministro Renan Filho, que é ministro dos Transportes, mas também a gente vem conversando com o governo do estado de São Paulo e com os governos de Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. São as Por áreas quê? produtoras. Porque são áreas de influência direta, são os estados adjacentes ao estado de São Paulo que utilizam o Porto de Santos para poder escoar suas mercadorias. Então, é importante a gente escutá-los e é importante que eles estejam presentes com a gente nesse evento. A importância do porto para a economia deles, para a economia do Brasil e para o estado deles. Pra você ter uma ideia, o ano passado eu fui à Federação da Indústria de Goiás. Cheguei lá em Goiânia, fiz uma reunião e eu falando de acesso ao Porto de Santos. Aí um sujeito lá falou para mim, olha, mas eu acho que vocês, né, usou a palavra vocês, com relação ao acesso, vocês têm que se planejar melhor. Então, eu esperei ele acabar de falar assim, olha, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Não é vocês, é nós. Porque o senhor é produtor de soja e o senhor escoa através do Porto de Santos. Se colapsar a entrada do porto por um esgotamento físico de rodovia, a sua soja vai ficar no campo, vai apodrecer. E o senhor vai fazer o que com a soja? O senhor não tem para quem vender. Então, o problema do acesso, o problema da dragagem, o problema do Porto de Santos é nosso, é do Brasil. Porque se o Brasil hoje bate recorde de exportação de carne, do agronegócio, é graças ao Porto de Santos que leva e traz mercadoria. Então, esse problema tem que ser discutido por todos nós. Todo mundo, pois é. E a galera precisa, é igual quando parou, lembra? Os caminhoneiros,
quando faltou gasolina, aí você vai entendendo como isso é um efeito dominó e como isso reverbera em todo canto. É que a gente não tem ideia, Felipe, que, por exemplo, no Porto de Santos, hoje, no dia de hoje, algo em torno de 17 mil caminhões estão passando aqui. É muito caminhão. Nossa. Então, assim, descendo a serra, subindo a serra, levando mercadoria, trazendo mercadoria. Então, quer dizer, é algo muito complexo, né? Que tem condições de dobrar, sim, mas a gente tem que ter infraestrutura para isso. Infraestrutura de rodovia, infraestrutura de controle de acesso e saída ao porto. Até o estacionamento para eles, garagem. É importante o pátio regulatório para eles terem aonde parar, aonde fazer a sua alimentação, porque muitas vezes o caminhoneiro, você teve comigo recentemente num terminal de celulose e o presidente falava para nós, olha, ele sai lá do Mato Grosso, ele anda 1.100 quilômetros para chegar aqui. E ele tem data e horário para chegar, porque essa data e horário para chegar combina com o navio que está encostando. Então, quer dizer, o caminhoneiro, ele vem naquela pressão de não ter nenhum tipo de acidente, não ter nenhum tipo de obstáculo. Então, quando ele chega, o que ele precisa fazer? Precisa relaxar, tomar seu banho, fazer sua alimentação, descansar, porque ele tem a volta. Ele tem outra carga para pegar pela frente. Então, a gente precisa ter essa infraestrutura aqui de acesso e principalmente de coordenação para que tudo isso funcione direito. Agora, para que fique ainda mais claro e objetivo, o ERIP ele funciona, discussões de ideias. Quando vocês passam para frente esse relatório, como que vocês acompanham isso para que seja cobrado, para que isso seja executado? Exatamente. É um evento importante, há 3 anos ele existe, quer que ele cresça, mas e aí? Vocês não fizeram, tal. Para quem que vocês mandam? Como é que acompanha? Quem acompanha isso? No Estado de São Paulo, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, né? É uma secretaria que eu tenho uma relação muito próxima. Eu tenho sempre contato com o próprio secretário, com o pessoal da secretaria, inclusive tem uma representante da secretaria que fica aqui na Baixada Santista, que faz parte das nossas reuniões, né, e que ela faz esse acompanhamento. Mas junto com isso, Felipe, eu também sempre faço algumas reuniões com a Invest São Paulo, com a Desenvolve São Paulo. Eu sempre estou levando ao governo do estado, Secretaria de Logística e Infraestrutura, que hoje é coordenada pela secretária Natália Rezende. Então, assim, eu estou sempre levando informação e, principalmente, estou sempre acompanhando aquilo que está sendo feito, principalmente por parte da coordenação do estado, mas também sempre com o olhar do quê? Da Baixada Santista, do nosso desenvolvimento, do nosso progresso, da nossa geração de emprego. Então, é sempre esse olhar que eu tenho. Por isso que eu falo assim, não é um evento que acontece, dia 19 de agosto, vamos lá. Não, ele vai o ano todo. Passou 19 de agosto, a gente ainda continua as reuniões, a gente ainda tem visita ao porto, ainda temos reuniões que muitas vezes a gente, até para dar uma quebrada no estresse, a gente faz um almoço e de seguido da reunião, ou a gente faz um happy hour e depois da reunião. Então, assim, é algo que a gente continua trabalhando o ano todo, porque a gente precisa levar a informação, precisa fazer o acompanhamento dessa informação e, principalmente, precisa acompanhar se isso está sendo discutido pelo governo. Né? E no âmbito federal, a gente tem várias autarquias, por exemplo, a ANTAC, que é a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, né? Que a gente sempre tem um acompanhamento dela, porque ela que faz a regulamentação do porto. A gente tem a própria autoridade portuária, que a gente tem sempre conversas com eles e o acompanhamento sobre isso. A gente tem até, inclusive, reuniões, Felipe, no ERIP com o BNDES, porque a gente está sempre atento àquilo que é a necessidade de ter um apoio financeiro no investimento, seja nos terminais, seja numa nova transportadora, seja lá na compra de um equipamento. Então, assim, é um trabalho de todo ano que a gente faz, mas que, assim, a gente faz com o propósito de gerar resultado. E teve algum resultado? Sim, a gente tem conseguido. Essa discussão sobre o novo acesso, né, da gente trazer, é uma discussão que a gente começou ano passado, né, da qual em 2022 eu levantei a mão, porque me recordo que fazendo um programa de rádio numa segunda-feira, no domingo, um caminhão com algodão, uma carga grande de algodão, pegou fogo dentro de um túnel do sistema Anchieta. E na segunda-feira, fazendo um programa de rádio, entrevistando o secretário, que inclusive já faleceu no governo do estado de São Paulo, que era o João Otaviano, e eu falei, secretário, se este fogo condenasse a estrutura física do túnel, como nós faríamos para chegar na Baixada Santista de caminhão? Não tem. Então, assim, essa discussão começou em 22, ela foi acirrada em 23, e hoje, em 24, ela está muito presente. Por quê? Porque já tem projetos
A própria concessionária atual da rodovia, ela tem um projeto para isso. O que a gente precisa? A gente precisa que o governo do estado agarre essa informação, que o governo federal entenda que isso é necessário e que a gente consiga efetivamente tirar do papel, né? Por exemplo, muitas pessoas, quando conversam comigo, fazem algum tipo de brincadeira com relação à ligação seca do Guarujá a Santos. O que eu vejo, Felipe? Isso sempre foi tratado de uma forma diferente. Foi tratado a ligação da cidade de Santos com a cidade do Guarujá. Quando você fala de uma obra aí que hoje está orçada em quase 5 ou 6 bilhões de reais para favorecer aí menos de 800 mil moradores... Estamos falando do túnel. Podia ser um túnel, podia ser uma ponte, vários projetos nesses 97 anos foram aprovados. O que acontece? Você fala assim, é uma obra absurda para favorecer 800 mil moradores. O governo federal vai pegar esses 5 bilhões ou 6 bilhões e vai colocar em outras obras que vai favorecer 20 milhões de pessoas, 15 milhões de pessoas. A partir do momento que passou a ver que não era uma ligação entre duas cidades, e sim a ligação entre as duas margens do maior porto do Hemisfério Sul, onde tem uma autoridade portuária que faz a administração desse grande shopping center e tem um resultado anual de mais de 500 milhões de reais, então passou a ser sentido fazer o investimento. Por quê? Porque nós estamos ligando as duas margens. Como é que é feito hoje? É feito por uma rodovia na qual você tem que deslocar 70 quilômetros, né? E você chega à margem esquerda. 70 quilômetros eu chego em São Paulo. É exatamente isso. Absurdo mesmo. Então, assim, otimizar, né? É criar capacidade de você ter velocidade de produção e, principalmente, é você resolver um problema que já tem mais de 90 anos que deveria ter sido resolvido. Antes da gente encerrar, só uma explicação rápida para quem está vendo a gente aqui, ouvindo apenas, por que só pela Anchieta desce caminhão? Porque quando fizeram a rodovia dos imigrantes, a segunda pista, que foi feita há 20 anos atrás, o ângulo de descida da rodovia é maior, é superior à capacidade de freagem dos caminhões, principalmente dos caminhões que carregam container de 40 pés. Então, fica perigoso o caminhão não ter freio no final da pista para poder parar, caso ele necessite parar. Então, foi um erro de projeto, claro, clássico, né? Assim como teve outros erros, Felipe, que, por exemplo, ficou durante mais de 20 anos discutindo o licenciamento ambiental do Rodoanel, que até hoje não está completo. Porque junto com o ferro do Rodoanel, a gente já não licenciou no mesmo projeto o Ferroanel. Então, assim, é aquilo que a gente começou a falar, né? É a falta do planejamento, é a falta da visão. O que é, né? Que a gente não consegue acertar. Os absurdos, né? progresso então, assim, e ordem mesmo. A Imigrantes, ela é uma ferrovia que ajuda muito, ajuda. Mas ajuda o turista, o morador, ela não ajuda a produção, ela não ajuda o Porto de Santos. Sim. A gente hoje só tem uma rodovia, que é a da Anchieta, para descer a serra. Eu achei legal compartilhar isso daqui com você que está vendo, porque eu não sabia. Quando ele me explicou, eu falei, me caiu a ficha e, tecnicamente falando, a gente aprende muito, né? Bom, obrigado. Esse foi o nosso PortoCast. Eu que agradeço você ter vindo aqui. É a primeira vez que eu sou entrevistado dentro do E como é que eu encerro? Você encerra. Então, você é o dono. Gente, obrigado aí. Felipe Folli, tá bem? Obrigado por participar. Por tanto conteúdo, aprendi muito aqui e no dia que eu souber tanto quanto você, eu sou um convidado. Imagina, é um prazer estar aqui, né? Meu convidado, o ERIP, a parte integrante, o PortoCast é a parte integrante do ERIP, que é o Encontro Regional Indústria Porto, e a nossa ideia é realmente isso, a gente levar a informação e principalmente mostrar a importância que tem o Porto de Santos, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil. Então eu queria te agradecer demais, principalmente por hoje ter feito esse programa diferente. Tamo junto, foi diferente, já que eu sou aqui o âncora no momento, gente, obrigado se você ficou até agora. Se gostou do conteúdo, compartilha com todo mundo. É relevante, é importante e vem aí o ERIP 2024. Valeu!